Oi pessoal, a gente está aqui hoje para discutir no segundo vídeo The Handmaid's Tale e tratar aqui hoje sobre questões como ambientalismo, feminismo, capitalismo e democracia em última instância e como isso tudo importa, né, e está por baixo daquilo que é a aparência mais óbvia que a série pode trazer pra gente. Espero que vocês curtam e acompanhem a gente. Don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Bom, a série é baseada no livro, né, como a gente já falou, da Margaret Atwood, de 1985, e como a gente falou no outro vídeo também, é uma distopia. E a gente chegou até a comparar no vídeo anterior a questão das distopias do século XX, outras, 1984 e Admirável Mundo Novo, mas eu tenho a impressão de que esse livro da Margaret Atwood ficou como uma distopia que trata muito especificamente da questão feminina e da exploração das mulheres, mas eu acho que ele é um livro muito maior do que isso, assim, e que mostra, através desse olhar da exploração feminina, outras questões. Mas, como a teoria feminista já mostrou também, historicamente a voz das mulheres fica confinada a esse lugar de especificidade, de particularidade, e as obras dos homens com a voz masculina são consideradas universais ou que falam de um lugar neutro, né, de neutralidade. E a voz feminina na literatura fica um pouco nesse lugar do específico, do particular, que trata do olhar feminino. E, enfim, o nosso contexto, né, de levante feminista também trouxe muito esse olhar para a série, né, da análise feminista, da análise da perda dos direitos das mulheres, que é, sem dúvida, o centro e super relevante da série, mas ela traz questões universais também, assim. Sim, eu concordo, E eu acho que é justamente isso que, de certa forma, parece que ofusca esse outro lado, né? Porque por a exploração feminina tá tão em voga ali, né? Ela parece ser o centro da série, quando, na verdade, existe uma série de subtramas e outras cenas que mostram que não é só sobre exploração feminina. Ela é um motivo, né? Ela é, de certa forma, uma coisa que atravessa a série e é vamos dizer, o ponto de partida, né? A questão da fertilidade das mulheres é o ponto de partida, a exploração central ali. Mas ela, na verdade, está colocando também outra forma de exploração maior, né? E o que é muito interessante é que isso tudo é evocado e justificado com base num discurso, querendo ou não, ambiental. Muito religioso, mas também ambiental. Você vê falas da tia Lídia que dizem que o ser humano perverteu o ambiente, perverteu esse bem de Deus que é o meio ambiente. Sim. Nós não conseguimos mais ter filhos, né, no caso as mulheres, justamente porque a gente destruiu esse ambiente, a gente destruiu esse lar que é o planeta Terra, né, que é esse presente de Deus para o ser humano. E por isso as mulheres são inférteis, por isso a gente não planta e colhe como antigamente, por isso que a Terra é tão devastada atualmente, né? Por isso que a gente tem bombas, a gente tem o solo destruído. Então é muito interessante ver isso, como uma autora que escreve esse livro, né, que a gente considera essa distopia, em 84, ela adianta coisas que, de certa forma, são muito presentes a partir da década de 90, né, e que ganham força no século XXI, né? A gente tem agora recentemente o Acordo de Paris, que pensa alternativas, mas pensando que a Rio 92 foi um evento assim paradigmático, uma mudança para pensar a questão do meio ambiente no mundo e as mudanças climáticas, e pensar que uma autora escreveu sobre o problema ambiental e como esse problema pode desembocar em saídas não tão legais, saídas totalitárias que, de certa forma, minimizam, cortam, podam toda a nossa liberdade, uma liberdade uma liberdade liberal, e pensar isso ainda nos Estados Unidos, que é um dos seios principais dessa visão de mundo, né, de que a liberdade, que é tanto econômica quanto política, ela desemboca num estado totalitário justamente porque
toda essa liberdade político-econômica leva à destruição do mundo, é muito interessante. Sim, é uma preocupação, a Margaret Atwood fala em várias entrevistas que essa preocupação ambiental é uma preocupação antiga dela, vem de uma questão da biografia dela, que cresceu no Canadá, né, numa área de floresta, o pai já tinha uma ligação com essa questão ambiental, ela tem outros romances que trazem essa problemática. E quando ela fala das inspirações dela para o livro, é muito interessante que ela quis pensar esse Estado totalitário nos Estados Unidos, justamente, e tem a ver com as pesquisas dela também sobre o puritanismo do século XVII. E ela acredita, na visão dela, que o fundamento mais profundo da sociedade americana não está nos preceitos republicanos de liberdade, mas sim nesse puritanismo do século XVII, religioso, né? Então isso é muito, muito interessante ver de onde que ela tira isso, né? É interessante porque, de certa forma, isso é uma ressuscitação, né, às avessas de Weber, se a gente for pensar um sociólogo do fim do século XIX, início do século XX, que pensa o desenvolvimento do capitalismo como o desenvolvimento de uma prática ascética, né, que leva à produção do capital. Você produz para Deus e acaba que, no fim, a produção em si ganha um estatuto autônomo e daí o capitalismo desemboca. E aí a série faz essa reversão, né? A gente produziu demais, a gente destruiu demais o mundo, agora a gente tem que voltar para Deus de novo. E a fundamentação desse Estado, de certa forma, como essa reversão weberiana, que de certa forma pensava o capitalismo como algo inescapável, né? Como essa coisa que desencanta o mundo, e agora, de certa forma, a gente precisa reencantar o mundo, trazer a fé, trazer valores cristãos de proteção do meio ambiente de volta, proteção desse presente divino. É a saída arcaica, né? A saída de negação, até que a gente vê nas questões tecnofóbicas, né? Esse medo que está em outras distopias, né? Esse medo da tecnologia, da técnica, e isso levado a um nível alto propõe essa saída arcaica mesmo. Vamos retornar à natureza, vamos retornar aos nossos valores iniciais, aos valores religiosos. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento também, porque está em alguns feminismos também, né? Essa saída pela natureza, tentar se reconectar com um feminino natural, um feminino que nos foi roubado pelo patriarcado, né? Há muito esse discurso em alguns feminismos, né? A gente sabe que o feminismo não é uma coisa única, né? Não é uma forma de pensar única. Há várias vertentes e várias formas de pensar o feminismo. E há essa vertente mais naturalista mesmo, de pensar que o patriarcado nos roubou essa conexão natural com o feminino e que a gente tem que recobrar isso, recobrar a nossa identidade feminina, natural, que essa armadilha é muito perigosa porque nos recoloca nesse lugar que a gente estava até falando no vídeo anterior, do destino biológico, que é uma coisa que historicamente o feminismo tem tentado, que a gente está tentando se libertar, né, desse destino biológico. Então eu acho essa saída, essa alternativa pela via da natureza, da deusa, sabe, desse lugar de voltar a um estado natural de feminino muito perigosa, assim, porque nos recoloca, é o lugar da mulher de Gilead, é a mulher que está confinada à sua biologia, né? Tudo bem, você pode argumentar que você pode pegar essa natureza por uma potência, né? As vertentes feministas que trabalham com essa linha falam de empoderar a mulher, né? Pela sua natureza que foi roubada, mas é um caminho bem, bem perigoso, assim. É muito interessante, então, pensar Gilead também, para além do fundamento religioso, claro, não abandonando de forma alguma essa questão, mas como um Estado que nega o capital e o capitalismo, né? A gente pensa Gilead como um Estado que justamente quer fugir a esse modo de produção, que acredita no lucro, que acredita na técnica, que acredita no
uso indiscriminado da natureza e do mundo para a produção de bem e valor. Tanto é que a gente não vê um mercado nos nossos termos atuais em Gilead. As pessoas parecem que têm um vale. Sim, as aias não podem lidar com dinheiro, né? As aias não podem ler, nem escrever e nem lidar com dinheiro. Se você vai prestar atenção nas cenas de mercado, não há tudo representado graficamente, elas não podem lidar com dinheiro, não aparece o dinheiro, né? E quando aparece digamos assim, uma troca de bens e serviços, parece sempre uma troca mediada por esse mesmo Estado. Existem agentes armados nesses ambientes, são feiras geralmente, né? Que as pessoas vão e trocam e levam esses bens para casa. Sim. Não existe propriamente um mercado onde existem sujeitos livres que comercializam entre si e trocam valor. Gilead aparece como uma saída, né, para esse mundo capitalista, essa exploração perversa da natureza, e em algum momento ali da instauração desse Estado, isso aparece como uma saída, né, de preservação da natureza. Há várias cenas em que eles dizem que estão prestes a ter uma agricultura totalmente orgânica, né, e tentam vender isso pro resto do mundo, né. É, justamente isso. O que é muito interessante é justamente fundar esse Estado, né? Fundar esse modelo totalitário de sociedade numa proteção ao meio ambiente, que parece para nós um discurso muito progressista, né? A gente sempre pensa a questão ambiental como uma questão urgente, necessária, mas sempre como uma questão que envolve o ambiente democrático, envolve disputas democráticas, envolve um mundo mais democrático e melhor, que a gente possa viver e exercitar essas liberdades. São muito pensadas por esse liberalismo econômico e político intimamente ligado à democracia. A série mostra muito essa fragilidade da democracia liberal, né? Ela mostra alguns flashes ali desse começo da instauração do Estado de Gilead, a perda dos direitos, as mulheres vão perdendo o direito à propriedade, a trabalhar, o cartão de crédito não funciona mais. Então, a fragilidade da democracia mesmo, que a democracia não pode ser pensada como um estado permanente, né? Uma conquista que chegou. Eu acho que a gente tem muito esse pensamento, né? Que a democracia é uma conquista, que ela se instaura e aí podemos seguir em frente. Ela acontece. De certa forma, ela está numa redoma ali de vidro que nada pode facilmente destruir essa redoma. E é muito contrário do que a série coloca. Pensar a democracia como uma luta constante, né? Ela não é um estado de coisas inalterado que vai chegar ou que chegou ou que já foi conquistado. Ela precisa da nossa luta permanente, né? Pela construção e reconstrução desses mundos possíveis. Então eu acho interessante também pensar toda essa crítica ao capitalismo e ao progresso, né, com base num autor que nasce no século XIX e morre em 1940 fugindo do nazismo, que é o Walter Benjamin, que tece uma crítica profunda à noção de progresso e desenvolvimento da técnica como realização da felicidade, né? E ele vai dizer que é justamente essa noção de progresso que pensa um tempo vazio, onde as coisas se sucedem continuamente e ali acontecerá, de certa forma, um fim da história em que a felicidade se realizará, como um ponto de partida interessante para pensar justamente essa crítica do capital, né? Gilead se propõe a ser uma sociedade do fim da história ou não? Eu acho que sim, né? Porque o tempo na série parece um tempo congelado, né? A impressão que a gente tem é que a história acabou, de fato, que as relações sociais já estão dadas, as funções das pessoas já estão muito bem colocadas e o tempo parou, de certa forma. Chegou-se a um tempo na história em que esse desenvolvimento não precisa mais acontecer. E o que eu acho, de certa forma, completamente avesso a uma proposta de Benjamin, né, que não quer pensar essa sociedade nesses moldes, né? Então pensar também como a gente resolve todo esse problema da técnica, do capital e essa ideia de iluminismo do fim da história é importante para pensar as nossas saídas políticas, porque as nossas saídas políticas elas podem ser, de certa forma, boas ou ruins. Elas podem levar a mais catástrofe ou menos catástrofe, né? A gente não sabe o panorama desse fim da história. Na verdade, a gente tece mesmo uma crítica à noção de que a história possa ter um fim. Bom, a série está entrando agora na segunda temporada, né?
e já vem causando várias polêmicas e repercussões assim complicadas. Recentemente, algumas pessoas colocaram a questão da violência, do excesso de violência na série, que seria uma violência gratuita, uma exposição de uma violência misógina gratuita e se questionando, algumas mulheres se questionando quão feminista seria assistir uma série em que as mulheres são constantemente exploradas e violentadas, e foi um problema, assim. Mas eu acredito que eu não concordo muito com essa visão, porque eu acho que a obra série, porque pra mim essa série é uma obra de arte, assim, ela não tem a obrigação de nos dar muitas saídas, assim, ou alternativas. A série é violenta, de fato, assim, é incômodo assistir. Eu acho que enquanto mulher é mais incômodo ainda, é um incômodo físico, um mal-estar físico de assistir a série. Mas é isso, assim, vamos assistir um vídeo de gatinho depois no YouTube, né, pra dormir tranquilo, mas a série não tem a obrigação de fazer ninguém dormir tranquilo, né? Eu acho que pelo contrário, ela provoca demais, assim, o espectador a pensar esses fantasmas que estão atravessando o nosso tempo, né? Esses arcaísmos, o medo do totalitarismo, o medo da perda de direitos, ele faz isso com uma estética violenta, de fato. Justamente, isso é muito interessante. Como a gente falou ano passado, né, no vídeo anterior, a série não está criando condições para uma distopia futura. Tudo aquilo que acontece, de certa forma, apesar dessa virtualidade desse tempo de Gilead, é muito possível, é muito atual. Você não precisa de dispositivos tecnológicos para criar uma sociedade como aquela. A gente já tem os meios necessários para criar uma sociedade como aquela. Nesse sentido, a violência exposta pela série é uma provocação mesmo ao nosso modo de vida, à nossa forma de fazer política, porque aquilo pode acontecer a qualquer momento. Os movimentos que a gente vê surgindo hoje, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, com uma política reacionária, muitas vezes fundada num reacionarismo de fato religioso, eles podem acontecer a qualquer momento. Existem propostas, de voltar a um estado anterior, a um certo romantismo que parecia desativado no século passado, depois da queda do nazismo, né? Mas que volta. A gente vê grupos neonazistas voltando na Europa, a eleição de governantes que justamente buscam pensar uma forma mais conservadora de sociedade, um ideal fechado de família ou de moral muito religiosa, que de certa forma atualiza, assim, nos coloca de frente com o problema da série e com o problema dessa violência. Acho que essa repercussão mostra muito as nossas expectativas, eu acho, hoje, assim. Ou a nossa falta de expectativas. As nossas expectativas em relação aos produtos culturais, assim. Nesse momento de reascensão de muitos discursos, de muitos movimentos feministas, antirracistas, de sexualidade, a gente tem uma expectativa em relação aos produtos culturais que tratam dessas questões. Eu acho que tem uma expectativa de nos oferecer saídas, que essas obras tratem dessas questões de uma certa maneira, que convém dizer e que pode ser interessante para os nossos objetivos, né? Mas eu acho que isso é uma forma um pouco limitada de olhar essas obras, porque a obra, se ela é boa, de fato, né, ela é uma rede muito mais complexa de relações do que simplesmente um panfleto, né, um panfleto feminista ou eu concordo com você. Eu acho que se a série coloca bem o dedo na ferida, ela cumpre um papel importante, assim. Imaginar uma nova saída política, novos direitos, uma nova forma de produzir em sociedade, isso não é o papel de uma série. Esse é o nosso papel enquanto sociedade. Enquanto atores sociais, entendeu? Então, pessoal, hoje a gente falou sobre essas armadilhas, né, essas saídas políticas que são, de fato, podem ser muito negativas em toda essa crítica que a gente fez dessas subtramas que estão por debaixo da série.
e eu espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo nos comentários e é isso. Tchau, tchau. Tchau. You don't own me. I'm not just one of your many toys.